possível a exigência de atestado de capacidade técnica nas licitações para fornecimento? Você já se deparou com algum edital exigindo atestado de capacidade técnica para fornecer bens para a administração pública? Será que essa exigência é legal, é compatível com o que está previsto na lei, ou será que é uma exigência abusiva por parte da administração? É sobre isso que nós vamos tratar neste vídeo. Você vai entender se é possível fazer a exigência de atestado de capacidade técnica nas licitações para fornecimento, como que a Lei 14.133 tratou essa matéria e como que a sua empresa pode ser impactada por essa exigência. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e não perca nenhum vídeo sobre o mundo das licitações. O que diz a Lei 14.133 sobre atestado de capacidade técnica? Primeiro, a Lei 14.133, também falada como nova Lei de Licitação, foi a lei que substituiu a Lei 8.666 e lá, no seu artigo 67, traz os parâmetros de habilitação técnica, ou seja, aquela demonstração que aquele licitante tem condição de executar o objeto da licitação. No artigo 67, consta que podem ser exigidos certidões e atestados que demonstram a capacidade do licitante de executar serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior daquele objeto que está sendo licitado. E aí eu pergunto para vocês, será que é possível fazer essa exigência com licitações de fornecimento de bens? Pela literalidade do artigo, não. Pela literalidade, essa exigência só seria possível para obras e serviços. Porém, se você for observar a Constituição Federal, o artigo 37, não há essa distinção. Então, pelo fundamento constitucional, é sim possível que a administração exija atestado de capacidade técnica para as licitações de fornecimento de bens. Então, eu questiono, pelo texto da Lei 14.133, é possível exigir atestado de capacidade técnica para as licitações de fornecimento? Pelo texto, não. Pelo texto seria então para obras e serviços. Porém, sim, a administração pode exigir quando for necessário demonstrar que aquele licitante tem condições de fornecer para a administração pública. Perceba que nesses casos a administração vai ter que fundamentar no processo licitatório, lá na fase de planejamento, aquela fase que antecede a publicação do edital, o porquê dessa exigência. Por quê? Se assim não o fizer, ou seja, se não justificar a exigência, o que pode ficar demonstrado? Que a administração pública está exigindo além do que está previsto na lei, está restringindo indevidamente, desproporcional ao universo de licitantes, o número de licitantes que estão interessados em participar daquela licitação. Lembre-se que toda exigência deve guardar relação com o contrato e com o objeto da licitação, sob pena de estar restringindo e até diminuindo o número de propostas dos licitantes. Um exemplo pode facilitar o entendimento dessa matéria. Imagine que a administração pública esteja licitando o fornecimento de materiais, o fornecimento de equipamentos de alta complexidade para um hospital. Neste caso, é razoável que a administração pública exija dos licitantes a demonstração de que, em outros contratos, já foi fornecido esse material, esses equipamentos complexos. Aqui, a exigência de um atestado de capacidade técnica se mostra proporcional. Porém, se o objeto da licitação fosse materiais de escritório, materiais mais simples de serem contratados, mostra-se então desproporcional a exigência de um atestado de capacidade técnica. O que diz a doutrina sobre a exigência de atestados de capacidade técnica nas licitações para fornecimento? O doutrinador Marçal Justem Filho diz que 3 considerações são muito importantes. Primeiro, a administração pública deve justificar a necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnica pelos licitantes. Segundo, não somente a administração pública pode fornecer esses atestados, também empresas privadas podem podem fornecer ao licitante essa demonstração de que anteriormente já foi fornecido um bem similar ou de complexidade superior ao que está sendo licitado.
E por fim, não só conselhos profissionais, mas também empresas podem emitir essas certidões e atestados. Isso significa que, se a sua empresa já forneceu bens para a administração privada, ou seja, para outras empresas, essas empresas podem emitir atestados de capacidade técnica para a sua empresa e não só a administração pública. E como lidar quando houver exigências abusivas no edital? Algumas providências você pode tomar quando se deparar com exigências abusivas no edital. Primeiro, antes de impugnar um edital, peça esclarecimento. Muitas vezes, as exigências contidas nos editais estão mal formuladas. Às vezes, foi só um copia e cola de um outro edital. Então, é muito comum que a administração acabe replicando exigências que não são compatíveis com o objeto que está sendo licitado. Neste caso, um pedido de esclarecimento perante a administração pública resolve o problema. Porém, se esse pedido de esclarecimento não for suficiente e estiver dentro do prazo, recomendo que você faça a impugnação desse edital. Os prazos para o pedido de esclarecimento e a impugnação estão previstos lá no artigo 164. Por fim, busque a proteção, o amparo dos tribunais de contas e também das associações privadas que estudam, que demandam aí a administração pública com relação às licitações. É importante que os licitantes busquem esses órgãos de controle, busquem essas associações para garantir a lisura das licitações. Então, resumindo, a administração pública pode sim exigir atestado de capacidade técnica para as licitações de fornecimento de bens, porém isso deve estar devidamente justificado no processo licitatório. Se a exigência for exagerada, abusiva ou ilegal, você pode pedir esclarecimento sobre o edital e também impugná-lo, sempre atento ao prazo previsto na lei. Já passou por uma situação assim? Conta aqui nos comentários pra gente. Se você está gostando do nosso canal e do nosso conteúdo, já deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal e não perca nenhum vídeo sobre o mundo das licitações.